Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Beckman, mais uma vez aqui com vocês na TV Educação, no programa Hashtag Fique em Casa Aprendendo, para mais uma aula de matemática para os alunos da segunda série do ensino médio. Lembrando que a gente está estudando geometria espacial, né? E a última aula que tivemos foi falando da pirâmide, né? Demos aquela aula teórica sobre pirâmide, como ela é construída, tá? Quais são os seus elementos que compõem uma pirâmide, o que é uma apótema da base, o que é uma apótema da pirâmide, o que são as arestas, área lateral, área da base, fórmula para calcular área total, fórmula para calcular volume, tipos de pirâmide, né? Falamos aí toda a parte teórica sobre esse assunto, né? Lembrando que essa aula está lá disponível para vocês na plataforma Gonçalves Dias, no canal do YouTube. É importante que você assista essa aula teórica para que você possa acompanhar as aulas de exercício, tá? Hoje a gente vai resolver algumas questões, alguns probleminhas envolvendo pirâmide, certo? Cálculo dos elementos da pirâmide. Beleza? Então vem comigo, pega o caderno, anote, escreva suas dúvidas e vamos lá. Olha só, pessoal. Dadas as pirâmides abaixo, calcule o apótema da pirâmide, o apótema da base, a área lateral, a área da base, a área total e o volume. Tá? Então nós temos aqui uma questão onde a gente vai calcular todos esses elementos. Tá? Primeiro a gente tem que analisar que tipo de pirâmide nós temos, né? Essa aqui é uma pirâmide quadrada, de base quadrangular, onde a base é um quadrado, é uma pirâmide regular, certo? Então você tem uma base, um quadrado, e você tem aqui as faces laterais, que são formadas por triângulos isósceles ou triângulos equiláteros, tá? Então beleza, vamos calcular os elementos. O que nós chamamos de apótema da pirâmide? O apótema da pirâmide, esse segmento aqui vai do vértice ao ponto médio aqui da aresta da base, tá? Vou chamar isso aqui de G. Esse aí é o apótema da pirâmide, tá? Ela faz aqui, ó, 90 graus com a aresta lateral. Então, como é que a gente pode calcular esse apótema da pirâmide? Ó, se você buscar trazer para cá uma lateral, uma aresta, uma face lateral dessa pirâmide, você vai ter um triângulo equilátero. Olha só. Tá? Eu estou trazendo para cá essa parte lateral aqui, ó. Tá? Onde você tem, nesse caso aqui, o apótema. Essa altura aqui, ó. Certo? Essa altura. Como nesse caso específico, galera, esse triângulo que forma a face da pirâmide é um triângulo equilátero, porque as bases aqui, ó, elas medem 4 e as arestas laterais também medem 4. Então, nesse caso, essa minha face lateral, né, que é essa figura que eu coloquei para você, é um triângulo equilátero, tá? Então, esse lado aqui mede 4, esse lado aqui mede 4, e esse 4 mede 4. E aí você vai calcular esse valor de G aqui, ó, que é, no caso, o apótema da pirâmide, essa medida aqui, ó. Certinho? Bom, você tem duas alternativas para calcular esse G. Você pode aplicar o teorema de Pitágoras aqui, tá? Porque nesse caso essa altura também é mediana. Aí você aplicaria o teorema de Pitágoras, mas também você tem que lembrar da fórmula da altura de um triângulo equilátero. Porque nesse caso, esse apótema aqui é como se fosse a altura desse triângulo equilátero aqui. E tem uma fórmula para calcular isso, tá? Então, nesse caso aqui, esse apótema você pode calcular pela fórmula L raiz de 3 sobre 2. Porque, nesse caso, o apótema coincide com a altura do triângulo equilátero, porque a face lateral da pirâmide é um triângulo equilátero. Tá? Então, você pode calcular substituindo aqui o L por 4. Vai ficar 4 raiz de 3 sobre 2. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, você tem que aqui esse G vale 2 raiz de 3. Certo? Beleza, então está calculado o apótema da pirâmide. Letra B, ele pede para calcular o apótema da base.
Quem é o apótema da base? Turma, esse valor daqui vai do centro, ó, até esse mesmo ponto onde encostou a aresta da pirâmide. Esse ponto aqui nós chamamos de aresta. Aliás, desculpa, esse segmento aqui nós chamamos de apótema da base. No caso do quadrado, esse apótema da base é a metade do lado. Tá? Então, a apótema da base, M aqui, ó, vai ser igual o lado dividido por 2. Tá? Porque é um quadrado. Então, nesse caso aqui, você vai ter que o apótema da pirâmide vale 4 sobre 2. Ou seja, igual a 2 centímetros. Beleza? Então, calculamos essa medida aqui, que vale 2 centímetros. Certinho? Bom, turma, agora ele quer que você calcule a área lateral. Ora, turma, veja bem. Nesse caso, turma, como é que eu calculo a área lateral dessa pirâmide? Ó, a área lateral vai ser calculada pela fórmula N. Esse N vai representar o número de arestas, né? Números de lados que a base tem. Tá? Esse N representa o número de lados da base, multiplicado pelo apótema da pirâmide, multiplicado pelo seu lado, dividido por 2. Tá? Então, esse N é o quê? Quantidade de lados que a base tem. No caso, nós temos aqui um quadrado, então você tem 4 lados, 4 arestas de base. Então, esse N vai ser 4. Esse apótema nós calculamos, certo? E o lado também nós temos, que é 4 centímetros. Tá? Então, a área lateral, a área das faces laterais, você calcula por essa expressão aqui. N vai ser igual a 4 vezes o apótema da pirâmide, que é 2 raiz de 3, multiplicado pela medida do lado, que é 4, isso aqui dividido por 2. Tá? O que eu posso fazer aqui é cortar esse 2 aqui com esse 2 aqui. Tá? Então, nós temos aqui que a área lateral vai ser igual a 16, né? Raiz de 3 centímetros quadrados. Certo, turma? Bom, beleza. O que ele pede agora na letra D? Ele pede para a gente calcular a área da base. Ó, a base é um quadrado, né, turma? Quadrado de lado L. Então, a área do quadrado, basta pegar o lado e elevar o quadrado. Certinho? Então, você vai ter que a área do quadrado vai ser igual a 4 ao quadrado. Você vai ter 16 centímetros quadrados. Essa é a área da base da minha pirâmide. A letra E, ele quer que você calcule a área total. Tá? O que é a área total de uma pirâmide? É a área da base mais a área lateral. Tá? Então, se eu quero a área total, chamar de AT, é igual à área lateral mais a área da base. E nós já calculamos aqui, certo? Então, a área total vai ser igual a 16 raiz de 3 mais 16. A única coisa que você pode fazer para melhorar essa expressão aqui é colocar esse 16 em evidência. Então, essa área total aqui vai ser igual a 16. Aí divide, né, por 16 fica raiz de 3. 16 dividido por 16 dá 1. Então, fica essa expressão aqui. Certinho? Então, nós temos aí a área total da minha pirâmide. A questão pede também, turminha, que você calcule o volume. O volume de uma pirâmide é calculado pela fórmula 1/3 da área da base multiplicado pela altura. Nesse caso, turma, eu preciso calcular essa altura aqui, ó, que eu não tenho. Ora, mas se você tem os apótemas, tá? A altura, o apótema da pirâmide e o apótema da base, ele forma um triângulo retângulo, né? E aí você pode calcular essa altura aqui aplicando o teorema de Pitágoras. Ó. Então veja bem, ó. Vamos calcular essa altura
aplicando o Teorema de Pitágoras. Certo? Então você vai ter aqui, ó, a altura H, que é o que eu quero saber. O apótema da base é 2. E o apótema da pirâmide é 2 raiz de 3. Certo? Então, quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Eu posso dizer que H ao quadrado mais 2 ao quadrado é igual a 2 raiz de 3 ao quadrado. Você pode começar com a soma dos catetos, não tem problema. Então, você vai ter H ao quadrado igual... Olha, 2 raiz de 3 ao quadrado vai dar 12. Por quê? Porque 2 ao quadrado dá 4 e a raiz de 3 ao quadrado dá 3. Porque cancela. Então, eu fico com 12 menos 4. Se 2 ao quadrado passa para cá, negativo, né? E 2 ao quadrado é 4. Então, você vai ter que essa altura ao quadrado é igual a 8. Certo? Então, você vai ter que o H vai ser igual a raiz quadrada de 8. Simplificando esse radical, né, você pode dizer que 8 é 2 ao quadrado vezes 2. Né? Se você fatorar o 8, você vai encontrar isso aqui. Tá? Esse 2 sai e o outro fica. Então, você tem que a altura é igual a 2 raiz de 2. Certinho? Então, você tem a altura. Turma, aí você vai calcular agora o volume, né? Agora sim, ó, o volume eu preciso da altura. É 1/3 da área da base multiplicado pela altura. Então, basta você substituir aqui, ó. Então, o volume vai ser igual a 1/3. A área da base nós temos calculado, dá 16, né? Por aqui, ó. 16. Multiplicado pela altura que é 2 raiz de 2. Certo? Só substituir os valores. E aí você vai ter que o volume vai ser igual a 32 raiz de 2 sobre 3. Centímetros cúbicos. Certinho? Então tá aí calculado aí todos os elementos aí dessa pirâmide, tá? Nós temos um exemplo aqui de uma pirâmide com uma base hexagonal. Então, uma base hexagonal, o que vai mudar? Bom, vai mudar porque nossa base é um hexágono. Eu tenho que calcular a área do hexágono, né, da base. Então, existem algumas mudanças aí. Vamos ver aqui algumas coisas que a gente pode calcular dessa pirâmide aqui, ó, tá? Que a base é um hexágono regular. Beleza, nós temos aqui a aresta lateral que é 10 e nós temos aqui, ó, a aresta da base que é 4. Vamos calcular o apótema da pirâmide. Ó, como é que eu faço para calcular esse apótema da pirâmide? De novo, toda vez, galera, esse lado aqui, ó, da figura, ela é um triângulo isósceles, porque as arestas laterais, elas são iguais, tá? E no caso, esse apótema da pirâmide é a altura, tá? Então veja só, se você for trazer para cá, vamos fazer aqui, pegar uma face lateral, né? Eu posso colocar esse apótema em qualquer uma das faces. Tá? Então o que nós temos aqui, ó? Nós temos um triângulo isósceles. Tá? Um triângulo isósceles. Certo? Esse apótema da pirâmide é justamente essa altura aqui, ó. Justamente o valor dessa altura. Tá? Então, nesse caso, o quê? Esses lados aqui medem 10, ó. Esses lados aqui medem 10. E o que acontece? A gente tem que também lembrar as propriedades das figuras planas. Num triângulo isósceles, que é um triângulo de lados iguais, essa altura ela é também mediana. Ou seja, ela divide esse segmento aqui ao meio. Ora, se meu lado mede 4, vou chamar aqui, isso aqui é o vértice, vou chamar esse aqui de um ponto H,
daqui de um ponto A. Ora, se daqui desse ponto B aqui, ó, até esse ponto A mede 4, certo? Esse valor de H até A mede 2, ó. Tá? Só para você ver que dá para você calcular essas coisas aplicando o teorema de Pitágoras. Olha só. Você pode aplicar o teorema de Pitágoras bem aqui, ó. Tá? Para calcular justamente esse apótema aqui, ó. Que eu chamei de G. Tá? Então, o que acontece? Se você aplicar aqui o teorema, eu vou ter G ao quadrado mais 2 ao quadrado igual a 10 ao quadrado. Certo? Aí você tem que esse apótema, G ao quadrado, vai ser igual a 100 menos 4, né? Porque esse 2 ao quadrado passa para lá, negativo, né? Como 2 ao quadrado é 4, fica dessa forma. Então, G ao quadrado é igual a 96. O G vai ser igual a raiz quadrada de 96. O que você pode fazer com esse G aqui é você simplificar. Turma, a gente vai perceber que tudo você pode calcular numa pirâmide, maioria das coisas, na verdade, pelo teorema de Pitágoras. Veja só, se eu quiser calcular agora o apótema da minha base, tá? O apótema da base. O que nós temos aqui? A nossa base, ele é um hexágono, né? Você tem um hexágono. E o hexágono, ele é formado, na verdade, por triângulos. Por triângulos equiláteros. Tá? Veja só, se você for buscar aqui, ó, o centro do seu hexágono e buscar formar um triângulo com as arestas, ó, você forma aqui um triângulo equilátero. Tá? Esse lado aqui mede 4 e esse lado aqui também mede 4. Certo? Então veja bem, esse apótema, esse valor bem aqui no meio, ó, o apótema da pirâmide, ó. Vou chamar de M, ó. Tá? Esse lado aqui, esse lado mede 4, esse lado mede 4, esse lado mede 4. Esse apótema é a altura do triângulo equilátero. Tá? Então você pode aqui, galera, duas maneiras de você calcular. Eu posso dizer que essa medida aqui vale 2, ó. Daqui para cá vale 2, e aplicar o teorema de Pitágoras. Mas também eu posso lembrar da fórmula que calcula a altura de um triângulo equilátero. Tá? Então, nesse caso aqui, é igual que nós fizemos ainda agora. A altura vai ser L raiz de 3 sobre 2. Tá? É só você analisar a figura que você não precisa decorar a fórmula. Né? Você vai lembrando das coisas. Então, no triângulo equilátero, você tem essa relação. Tá? Essa altura é L raiz de 3 sobre 2. Lembramos que fizemos agora nessa questão a mesma coisa. Só que a diferença era, nós calculamos o apótema da pirâmide, que também era a altura de um triângulo equilátero. Aí deu para fazer. Então, esse apótema M aqui vai ser igual a 4 raiz de 3 sobre 2. Certo? Então, você vai ter aqui, ó, que essa medida vale 2 raiz de 3. Certo? Os elementos mais importantes da pirâmide, nós fizemos. Se você quiser calcular a altura, ó, que é um outro elemento importante da pirâmide, como você já tem os dois apótemas, tá? Você pode aplicar o teorema de Pitágoras para encontrar o valor da altura. A altura é necessário para quê? É necessário para você calcular o volume da pirâmide. Tá? Então você consegue, ó, primeira coisa que você tem que fazer para calcular as coisas da pirâmide é calcular os dois apótemas e a altura. Tá? Aí você consegue, com esses elementos, calcular a área lateral, calcular a área da base, calcular o volume, calcular tudo que se pedir a respeito da pirâmide. Beleza, turminha? Então, espero que tenha ajudado. Né? Estude a questão da pirâmide, é uma figura bastante interessante, cai questões do Enem a respeito disso. Okay? Um abraço a todos, hashtag Fica em Casa Aprendendo.